Hello, hello. Boa noite. Agora sim, né? Agora sim, sejam bem-vindos à minha live. Desculpa, gente, eu comecei e já tive que sair porque eu percebi que eu estava sem o microfone, tá? E essa é uma aula live. O que isso quer dizer? É uma live que é em formato de aula e isso entra no meu canal de assinatura. Ela não fica salva, essa live. Por quê? Porque essa aula live, ela é estruturada para atender, né, as pessoas que assinam o canal sobre maneiras de amar, que todo mundo já sabe aqui, pelo menos os meus seguidores, né, que são as maneiras de amar através do apego ansioso, evitativo, ambivalente e do seguro, tá? Então é o seguinte, mesmo que você não seja meu assinante, fique comigo até o final, ok? Fique comigo até o final, pegue papel e caneta, porque hoje você vai fazer um roteiro de uma comunicação ativa. Tava pensando aqui um pouquinho antes de entrar, né? Quando usar a comunicação ativa? Poxa vida, dona Ana. A comunicação ativa tem que ser usada em todo qualquer momento para uma relação saudável. Muitas vezes, ativamente, quando nós comunicamos algo, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado se isso não é apenas uma necessidade de ser visto, sabe? E às vezes, muitas vezes, poupar a nossa energia não comunicando, aliás, não trazendo questões que talvez só vai gerar conflito, é muito mais eficiente. Tá? Então, sim, existe, e eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula quando comunicar, né? Quando usar a comunicação ativa a favor de pessoas que estão sofrendo nas manifestações inseguras de amar. Eu vou temporariamente aqui desativar os comentários. Todo mundo que já é aqui, já está acostumado, sabe que eu faço isso como recurso para não tirar a minha atenção e eu poder entregar um conteúdo de qualidade, ok? Então é isso que eu vou fazer, só que não se preocupem. Por quê? Porque no finalzinho vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas para mim, tá? E de preferência aqui no balãozinho e eu vou responder. Se você também está sofrendo com apego, seja ele ansioso, evitativo, ambivalente, você vai encaminhar essa live aqui para 10 pessoas que também estão passando pela mesma situação que você. Bom, essa forma de comunicação ativa vai ajudar muito os inseguros na relação. E os inseguros na relação se manifestam, né? Qual é a maneira com a qual eles manifestam o amor deles? Através do apego, ou seja, ansioso, né? Que é aquela pessoa que ansiosamente fica ativando o relacionamento a todo custo, a todo momento, que assim ela se sente mais tranquila e tem um medo muito grande, né, da rejeição. E tem o evitativo, que também não deixa de ter medo da rejeição, só que ele manifesta no oposto, que é desativando o relacionamento. E ele faz isso na demora com as respostas, fazendo com que, encorajando a pessoa a ter uma autossuficiência que ele gosta muito, mas ele não percebe que essa autossuficiência não alimenta a relação, não traz intimidade. E tem o ambivalente, que vai fazer o quê? É uma mistura dos dois, tanto ansioso quanto evitativo. Ele fica ansioso, ele fica ativando a relação, mas dentro de um ideal que ele cria na cabeça dele. Todos fazem isso, tá? Mas ele, em especial, cria esse ideal de relacionamento e fica ativando a relação. Quando ele conquista, ele percebe que aquela relação não é aquele ideal. Aí ele começa a evitar imediatamente, tá? E tem o nosso amigo seguro, que ele tem 3 características, né? E que vão se desmembrando em comportamentos saudáveis. Que a primeira é ele está sempre disponível, desde que ele se atendeu primeiramente a si mesmo, porque ele vai estar pronto, íntegro, né? E com um bom combustível para poder estar disponível para o outro. Ele não interfere no processo do outro, de forma alguma, porque ele entende que ele estará ali para o que der e vier, mas ele não vai interferir mesmo porque ele entendeu que não há o porquê das pessoas interferirem no seu processo. E ele é uma pessoa que encoraja, sempre está ali encorajando. Por quê? Porque ele aprendeu e ele tem uma coragem, uma disposição muito grande para a vida. Então,
Nós hoje vamos falar, eu fiz essa introdução porque eu estou percebendo que as pessoas, e você está aqui, às vezes você cai nessa aula direto, né? Você comprou a assinatura e cai nessa aula direto, você já, né, às vezes fica meio perdido. Relembrar, né, faz com que você absorva melhor o conteúdo. Vamos lá? Tá um calor aqui em Curitiba. Calor para curitibano significa uns 25 graus, tá? Deve estar mais, não é possível. Então eu vou acabar bebendo muita água durante a aula, certo? Então vamos lá. Quando é que eu uso a comunicação ativa? A gente vai dividir essa aula. Eu gosto de dizer para vocês como é que vai ser. Primeiro eu vou dizer para vocês. No primeiro momento, né, a comunicação ativa, quando é que eu uso ela? Se eu estou vivendo apego ansioso, quando eu uso ela, se eu estou vivendo apego evitativo, e os 5 passos, depois num segundo momento, eu vou entregar para vocês os 5 passos para uma comunicação ativa, por isso que eu falei, traga papel e caneta, para você fazer anotação se você não tem acesso ao canal de assinatura, porque ela não fica salva depois dessa live, ok? E por fim, no terceiro momento, e é aqui que eu quero que você fique comigo até o final, nós vamos fazer um roteiro. Esse roteiro você vai fazer o quê? Você vai colocar no papel, na caneta, e depois você vai deixar no bloco de notas do seu celular. Por quê? Porque esse roteiro vai servir para a tua vida. Você nunca mais vai comunicar de forma ou muito verborreica, vai falar, não vai falar nada, e também não vai precisar mais ser indiferente, que é pior, né? Porque daí o que acontece? Você é indiferente, você não comunica e às vezes perde uma grande oportunidade até de se conhecer, ok? Então vamos lá. Quando é que eu uso a comunicação ativa? Quando eu estou vivendo apego ansioso. Primeira red flag, que é aqui quem vive apego ansioso sabe muito bem do que eu estou falando. Quando eu começo com os protestos. Como assim? O que isso quer dizer? Vou exemplificar para você. Seguinte, se tem uma coisa que o ansioso acha que ele tem como interferir no processo do evitativo, que ele tem como trazer mais a pessoa para dentro da relação, que é ele que vai salvar essa relação, que é ele que está errado da relação, que é ele que vai mostrar os vídeos da dona Ana e vai recuperar, vai dar um grande start, um move on para este relacionamento. E daí o que acontece? Ele faz de tudo, ele se descabela, ele faz terapia, ele propõe para terapia em casal, ele fica ativando o tempo todo a relação, e ele quer comprar viagem, e ele faz oferta de festa, e enfim. Só que o que acontece? Ele percebe cada vez mais que ele está investindo, e não tem a mesma devolutiva, a famosa reciprocidade. Fica totalmente incoerente. E daí isso começa a gerar um desconforto, inclusive físico, tá? Tem pessoas que perdem cabelo, perdem noite de sono, ficam cheios de espinha, perdem peso, alguns comem demais. Fisicamente ele já começa a ter alterações. E daí o que acontece? Isso é extremamente desconfortável. Ele começa o quê? Protestar. Como é que ele vai protestar? Ele liga constantemente. E isso é mais forte que ele. Não é algo que ele pensa. Porque todo esse vulcão de situações, de emoções, faz com que ele depois que ele para, que ele tá mal, que ele viu que ele agiu mal, que ele falou besteira, que ele falou demais, que ele ligou 500 vezes, que ele mandou textão, de madrugada, que ele bloqueou, desbloqueou, que ele respira, ele fala, o que aconteceu comigo? O que eu tô fazendo nessa relação? O que eu tô fazendo na minha vida? Então, quando chega esse comportamento de protesto, e daí tudo para ser visto. Ó, estou protestando para você me ver, estou protestando porque só eu estou lutando por essa relação. Quando isso acontece, é que você precisa trazer a comunicação ativa. Se você é meu assinante, você assistiu a aula anterior, ou se você não é meu assinante e assistiu a live da semana passada, você sabe que existe algo que o ansioso precisa ficar muito bom. Eu deixei para o final da live e aqui eu vou ter que repetir. Para você conseguir usar esse roteiro que eu vou dar hoje, você vai precisar ficar bom em não ter medo de ser rejeitado. Ou seja, você tem que superar o medo da rejeição.
A sua vontade de ficar bem tem que ser superior ao medo da rejeição. Qual que é o problema que o ansioso vem? Ele vem para mim no setting terapêutico, ele faz de tudo, ele faz o quê? O medo da rejeição é muito maior do que a vontade de ficar bem. Então, assim, eu deixo ficar bem, mesmo que seja sozinho, em stand-by. Porque, na verdade, o grande foco é não ser rejeitado. O grande foco é fazer esse treco que eu tanto quero, que eu estou tão apegado, funcionar. Então, para conseguir usar a comunicação ativa, vai precisar ter mais vontade de ficar bem do que ter medo de ser rejeitado. Gente, isso aqui é muito importante. E isso aqui, acreditem, é fórmula de bolo difícil pra cacete para poder colocar isso em prática, ok? Bom, e quando você começa a ativar, essa é uma questão, tá? Então, uma característica, quando é que eu vou usar a comunicação ativa, dona Ana? Quando eu entrei nesses comportamentos de protesto que eu descrevi aqui para vocês. O segundo momento é o seguinte, quando você fica ativando quando você tem atitudes que fica ativando o teu apego ansioso. O que isso quer dizer? Eu acabei dizendo aqui, né? Quando a gente vai fazer um protesto, quando a gente está muito ansioso e que a gente começa a mandar mensagens, textos enormes, e daí a gente acaba perdendo a razão na relação, isso faz com que essa sua atitude começa a gerar uma ansiedade física muito grande. E tem mais uma coisa, quando a atitude do outro começa a gerar esses gatilhos de ansiedade. Quando o outro não responde, você começa a tremer, você começa a passar mal. Quando o outro fala que vai fazer e não faz. E daí o que acontece? Quando essas atitudes passam a gerar gatilhos de ansiedade que vão trazer manifestações psicoemocionais, né? E psicofísicas, inclusive, né? Seu humor muda de uma hora para outra, a sua fisiologia muda de uma hora para outra. Você estava com fome até um minuto atrás. Você recebe uma mensagem, né? E vê que você foi esquecida mais uma vez, ou esquecido, ou que você foi negligenciado, pronto, vem um nó aqui na barriga, você não consegue comer mais nada, você não consegue mais trabalhar, você só pensa naquilo. Então, quando as atitudes começam a engatilhar todo esse sistema de sintomas, ok? Então, é nesse momento que você vai ter que recorrer ao roteiro que eu vou te passar hoje. Por isso que é importante que você tenha papel e caneta na mão e você rascunhe isso, e depois isso tem que ter lá no seu bloquinho de notas do seu celular. Inclusive, deixa eu anotar aqui uma coisa que eu não queria que escrevesse que eu esquecesse. Deixa eu falar no finalzinho aqui para vocês. Deixa eu escrever aqui. Ah, mas eu acho que tem essa instrução aqui. Ah, não, tem essa instrução aqui. É que eu já faz 2 dias que eu montei essa aula, eu tinha acabado de esqueci aqui, mas tem essa instrução. Bom, vamos para o evitativo agora. Sou evitativo, dona Ana. Tô tendo meu espaço invadido, não aguento mais, tá complicado. Quando é que eu uso a comunicação ativa? Então vamos lá. Quando você começa a perceber que o fora na pessoa começa a ficar irresistível. Ou seja, você começa a pensar em todos os defeitinhos para ter um motivo para dar o fora, para ter um motivo para parar isso. Quando isso começa a ficar irresistível demais, opa, calma aí. Antes de você dar esse fora só porque teu espaço está sendo invadido e em segundos você esquece que você pediu essa pessoa, que você rezou por essa pessoa, que essa pessoa no começo era sua alma gêmea, que no começo essa pessoa era perfeita, mas a Ana está invadindo o meu espaço. Mas calma, calma. Você a vida toda funcionou assim. Dê a chance para uma pessoa. Não é porque ela é ansiosa, ela ama de forma diferente, que ela não será uma boa parceria. Sabe, eu sinto que todas as pessoas que sofrem com esse apego tinha que passar por essa maratona de aulas que eu estou promovendo, não porque é meu conteúdo. Gente, porque não ensinam isso a gente na escola. E com a volatilidade agora das relações,
a gente não é o menor sinal de que as pessoas não conseguem corresponder à nossa demanda, das nossas expectativas. A caixinha que a gente criou, a gente já sai descartando isso porque não está difícil se relacionar. Aliás, não está difícil de se relacionar. O que está difícil é de se conectar e manter uma relação de conexão. Isso está muito difícil, porque logo eu me desconecto. Por quê? Porque já não está ali correspondendo às minhas expectativas. Tá? Então, ó, espera, primeiro se comunica. Vai comunicar lá, vai usar o roteirinho que você assistiu nessa aula. Quando você começa, segundo ponto, quando o evitativo começa a usar, tá? Começa a usar a ativação do outro para pedir espaço. Então, o que acontece? Quando você percebe que o outro está querendo ativar a relação, mas está invadindo demais o seu espaço, vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que tem um trabalho, que tem uma atividade, que você precisa se desligar do virtual naquele período X. Só que você percebeu que você está numa relação que, se você faz isso, que era natural para você até ontem, Deus o livre. A casa cai. E isso está te gerando um grande desconforto, está sendo invasivo para você? Está na hora de usar a comunicação ativa. E o terceiro item é o seguinte. Na verdade, esse terceiro item são 2 itens, assim como ocioso, mas esse terceiro item aqui eu anotei para o seguinte. Como eu uso essa comunicação ativa quando eu sou evitativo, quando eu entendi que o meu espaço foi invadido, mas, tá? Eu não vou desconsiderar a necessidade do outro, que também em algum momento foi a minha. O que eu quero dizer? O evitativo, no começo da relação, o que ele faz? Como ele está carente, como ele tá com vontade de se relacionar, temporariamente ele deixa em stand-by as suas estratégias de desativação. E ele passa o quê? A ativar a relação. O contrário acontece com o ansioso. Ele estava tão ansioso e cometeu tantos erros na relação anterior que ele abaixa um pouquinho as estratégias de ativação do relacionamento e vai mais despretensioso. Aí o que acontece? O evitativo, encontrou a pessoa dos sonhos, porque ela não está ativando tanto a relação. E daí o que acontece? Ele se permite. E eles dão match, eles se conectam. Só que o que acontece com o tempo? Ele passa a entender que essa pessoa aqui tem necessidades mais ansiosas, mas não significa que não seja uma boa parceria. Isso é muito importante, tá? Até aqui, tá fazendo sentido? Gente, tá um calor. Nó. Meu Deus, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou prender o meu cabelo, que daí eu acho que eu fico mais... Senão, eu acho que eu não vou conseguir nem me concentrar. Então, vamos lá. Agora é o seguinte, agora eu vou passar para vocês os 5 passos, tá? De uma comunicação ativa, tá? Você vai anotar aí. E assim, o primeiro passo vai exigir coragem. Por quê? Porque o primeiro passo para uma comunicação ativa, você vai precisar abrir seu coração. Esse é o primeiro passo, anote aí. Passo 1, abrir o coração. Seja corajoso. Como é que é abrir o coração? Abrir o coração é não ter medo de expor as suas vulnerabilidades. Não, nem a pau, dona Ana, já fiz isso, só tomei na tarraqueta, a pessoa usou isso contra mim, e depois eu abro a minha vulnerabilidade, e depois sai espalhando. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não estou falando para você abrir segredo, né? Mesmo porque numa relação não é nem para existir isso, né? Mas, óbvio, né? Dependendo do nível de relação, de quanto tempo, de maturidade. Mas o abrir o coração é expor o que está doendo, o que você está sentindo.
E tem que ser de coração aberto, senão você corre o risco de colocar pano quente, a pessoa não lê a tua mente, não lê teu coração, e você acredita que fica subentendido nas linhas. E esperando o momento que ela vai entender, filha, não vai acontecer isso, você esqueça. Porque o óbvio com o qual você está sentindo e com o qual está te deixando vulnerável precisa ser comunicado. E esse é um alerta, inclusive, para as mulheres, que nós temos uma sensibilidade, né? Nós temos uma subjetividade apurada. A gente consegue ler o óbvio, nós conseguimos, né, tirar várias conclusões, somos ótimas detetives de relacionamento, mas isso não faz que isso seja uma verdade absoluta. Isso não quer dizer que todas as mulheres consigam fazer isso. Isso não quer dizer que os homens vão ter essa habilidade. Ou que alguns podem até ter, outros não. E isso não faz com que eles não sejam empáticos com a relação. Eles só não tinham acesso a essa informação, que estava o quê? Guardada as 7 chaves no seu coração. E assim, vou falar uma coisa para vocês. Meus consultorandos, eu sempre falo, olha, eu tô aqui para deixar vocês bons, não em não ser feitos de trouxa. Eu estou aqui para fazer com que vocês fiquem bons o seguinte: se vocês forem feitos de trouxa, se vocês abrirem o coração, se vocês entregarem a vulnerabilidade e as pessoas usarem isso contra você, você estará bem. Você entenderá, porque passou pelo meu processo terapêutico, que isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com o que o outro consegue entregar e isso faz parte do mundo interno dele. Se ele te fez de trouxa, somente assim ele consegue manifestar poder. Então, aqui, seja corajoso, abra seu coração. De novo, que a vontade de ficar bem seja superior ao medo de ser rejeitado. Isso aqui é a receita de bolo para que você vá vencendo a sua carência. Porque a carência é o quê? A carência, existem 3 formas de carência. Quem é meu assinante sabe, já tem uma aula lá no Hotmart sobre isso. Inclusive, gente, eu estou falando aqui de assinante. Os meus assinantes pagam apenas R$37 lá no Hotmart por 3 meses de acesso. E eles estão maratonando o conteúdo porque eles não sabiam nem que tinham 3 tipos de carência. Você sabe no que é que você é carente? Carente espiritual, tem a carência de si e a carência de pertencimento. A espiritual não tem nada a ver com a religião. A espiritual é uma aceitação do fluxo da vida, dos seus acontecimentos, mesmo porque você não é o centro do universo. Existem nesse momento acontecendo várias circunstâncias, várias variáveis que não estão no meu controle, e eu espiritualmente, eu aceito todas elas e vou me alinhando com elas. Acabei nesse segundo de trabalhar meu corpo espiritual. Ai, não fico carente, estou suprida em relação a isso. A carência de si. Nesse momento estou fazendo uma aula live para as pessoas que sofrem com relacionamento de uns trecos meio esquisitos que acontece com elas, que elas nem sabiam e que conceitualmente é muito simples, mas elas não tinham acesso a isso. Eu venho o quê? Com a minha fala simples, descomplicada, e entrego para vocês um conteúdo que vai ajudá-los. Eu não estou mais carente de mim. Eu sei, eu entendi meu lugar no mundo. E por fim, a carência de pertencimento. Quando eu estou conectada com esse fluxo maior, quando eu entendo a minha habilidade, a minha entrega, qual é a minha troca aqui no sistema todo, nesse fluxo da vida, eu não preciso pertencer à sua vida. Se você me quiser na sua vida, né, e me ter lá como influenciadora, como psicóloga, como amigona, vai ser lindo. Se você não quiser, tá tudo bem. Porque eu não pertenço à sua vida. Eu pertenço a mim e ao fluxo. Se você quiser, será lindo. E nós vamos um contribuir para a vida do outro. Se não, tá tudo bem também. Então, quando eu supro essas 3 carências, eu não tenho medo da rejeição. Eu tenho vontade de ficar bem. Porque eu vou poder servir muito mais vocês. Quando eu sirvo bem vocês, eu pertenço a mim e estou alinhada com o fluxo. Gente, isso é liberdade. É por isso que eu faço tão acessível essas aulas.
É porque essa sensação, quando os meus consultorandos entendem isso, eles vêm aqui com um sorriso daqui até aqui, com o caderninho deles, falando, dona Ana, eu quero saber mais. Eu quero experimentar mais, porque agora que eu sei o que é liberdade, como é, eu só quero isso. E é viciante. Vocês podem ter acesso a isso. Vocês não precisam estar comigo no setting terapêutico. Talvez seja mais rápido, talvez encurta caminhos, mas se você se entregar aqui, se você aprender esses passos e a se comunicar, te garanto que você terá um aprendizado maravilhoso, um desenvolvimento maravilhoso e conhecerá a liberdade. Voltando. Então, não se esqueça, primeiro passo, seja corajoso, abra seu coração. Segundo passo, se concentre, preste bem atenção para o que você está fazendo. Principalmente quem ama operar na vítima, principalmente quem está sofrendo. Se concentre nas suas necessidades. Agora, nessa hora de se comunicar, não é o momento de apontar o dedo para o outro que não está correspondendo às suas expectativas, para o outro que não está sendo responsável afetivo, para o outro que não está sendo recíproco. Esquece. Agora é o momento de você focar nas suas necessidades. Você tem necessidade de ser assumido, de ser visto, de ser amado, de ser no mínimo lembrado, né? O dia tem 8 horas, a pessoa não conseguir mandar uma mensagem de 30 segundos. Então, assim, foque nessa necessidade. Eu sinto melhor se você me mandar uma mensagem, olha, estou numa reunião. Pronto. Então, foque nas suas necessidades. Complemento a isso, tá quente. Seja específico. Eu nunca sei falar o 3 em inglês. Número 3. Seja específico. Quando você diz que vai me ligar e não me liga, eu me sinto negligenciado. Quando você posta story, mas não responde a um direct que eu mandei há 3 horas, eu sinto que eu não tenho importância nenhuma nessa relação. Então, especifique. E, de novo, especifique em relação às suas necessidades e em relação ao quanto teu coração está ferido. Na comunicação ativa, não é momento para acusação alheia. Esqueça isso. Você vai colocar isso nessa anotação, porque isso é muito importante. Isso é que diferencia, inclusive, uma comunicação de uma pessoa sábia, ponderada, que não perde a razão, que gera um desconforto no outro, mas um desconforto reflexivo, do que a pessoa que protesta, que grita, que acusa, que fica no vitimismo e que perde a razão. Ok? Vocês são os meus alunos, vocês assistem a minha live, vocês são meus assinantes, por favor, vamos honrar esse conteúdo, tá bom? Não por mim, por vocês, certo? Number 4. O quadro sem falar. Eu falei para vocês anotarem isso, mas vocês vão anotar aí de novo. Não acuse, não reprima, porque não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Dona Ana, que eu mais escuto. Dona Ana, a pessoa não reconhece que está errado. Claro que não! Porque tá todo mundo em corpo de dor vivendo o seu próprio drama pessoal. Enquanto você tá aqui, enquanto você tá aqui esbravejando com a pessoa, a pessoa tá aqui, vendo o quê? O filme perfeito que ela criou para ser feliz. E nesse filme perfeito, inclusive, ela foi legal com você. Só que o que acontece? Ela não está te vendo. Ela está vendo o filme ideal que ela está projetando e você está aqui se descabelando. Ah, dona Ana, então se é assim, a comunicação ativa não vai funcionar. Sabe por que a comunicação ativa vai funcionar? Porque essa projeção aqui, ela tem menos força,
Preste bem atenção. Quando você está falando de você, aí eu não preciso usar essa proteção aqui. Não está sendo falado de mim mesmo, então não preciso me proteger, não preciso ativar isso aqui. Ok? E por fim, eu cortei hoje meu dedo. Seja assertivo e não fique pedindo desculpas. Gente, isso aí, vou abrir meu coração com vocês, viu? Eu não tenho problema em ser feito de trouxa. E depois vocês ficarem falando, essa psicóloga fica falando da vida pessoal dela. Mas isso aqui eu me vejo muito. Eu sofri com apego ansioso, tá? Eu nunca imaginei que eu tinha esse treco. Vou falar pra vocês. Eu falei, mas que diacho tá acontecendo aqui? Meu coração tá palpitando, tô passando mal. O que é isso? Foi por isso que eu fui atrás. Bom, foi por isso que eu fui atrás, assim, já sabia, mas eu não imaginava que, de alguma forma, isso afetava tanto a vida adulta nos relacionamentos íntimos. E se tem uma coisa que o ansioso faz, é o seguinte, ele é verborreico, porque ele quer ficar ativando a relação do jeito dele, e daí ele vê que ele perde a mão, porque ele entra no comportamento de protesto. O que acontece? Como o medo da rejeição é maior do que a vontade de ficar bem, ele pede desculpa. Ai, me desculpa, eu não queria fazer isso. Ai, me desculpa, eu não sei o que aconteceu comigo. Ai, que desculpa, eu não sei, mas é que quando isso acontece é mais forte do que eu. Veja, de novo você perde a razão, dá poder para o outro, se coloca no lugar de vítima e você fala e não sai do lugar. Só gera no outro mais raiva, só gera no outro a sensação de perda contínua de admiração. E você deixa de se admirar, inclusive. Tá? Então, seja assertivo. Ou seja, esses 4 passos aqui, tá? Eles estão te dando, dona Ana, não peguei desde o início a aula, não sei os 4 primeiros. Eu vou voltar aqui rapidinho, mas não se esqueça, essa live, a aula não fica salva, e daí você vai lá para os meus assinantes, porque lá tem muito conteúdo. E lá você vai ver outras coisas, você vai ver a live inteira sobre carência. Então, repetindo, se você abre seu coração, ou seja, faça essa comunicação de coração aberto, se você se concentra nas suas necessidades, se você é específico e se você não acusa ou não reprime, tudo isso aqui está te levando para uma comunicação assertiva. Então, por que de acho você precisa pedir desculpa? Vocês estão entendendo? Então, por isso que daí o 5º elemento faz tanto sentido. Não tenha uma comunicação assertiva e não fique pedindo desculpas. Dona Ana, você falou do ansioso, você falou do evitativo, você desceu um passo da comunicação ativa. Por que você não falou do ambivalente? Por que eu não falei do ambivalente? Porque o ambivalente é o seguinte, ele vai comunicar o tempo todo, mas porque ele fica na comunicação do protesto, até ele ativar e conseguir a relação. Depois que ele consegue a relação, e que a relação não está dentro daquele ideal, e ele começa a entrar em sofrimento, o que vai ser a comunicação? Não vai ter comunicação, ele já vai começar a desativar, entende? Então, assim, não tem... A comunicação ativa para ele é algo que ele só vai conseguir estabelecer se ele entender, se ele aceitar que quando a pessoa vem, ela não está dentro daquele molde que ela criou. E daí ela vai passar por cima disso e vai começar a se acalmar através da comunicação ativa, aceitando o outro como ele se apresenta. Ok? Olá! Lápis, ou então caneta, papel, você vai anotar, porque depois esse treco tem que estar no teu bloco de notas do teu celular. Ok? Então vamos já ao roteiro. Primeiro, no roteiro, a gente vai dividir primeira parte em perguntas. Na segunda parte, eu vou ajudar vocês através de um roteirinho aqui que eu criei, através de uma situação hipotética, que é uma das situações que mais aparece aqui para mim, ok?
ok? Então, a primeira pergunta é a seguinte, são 4 perguntas, tá? Você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Escreva, por que estou inseguro? Lembrando, não é só o evitativo, tá, senhor ansioso, que é inseguro. Tanto ansioso, quanto evitativo, quanto ambivalente são inseguros. O único seguro é o que vive o apego seguro, ok? Então, faça essa pergunta. Por que eu estou inseguro? Por quê? Escreva aí e já vai refletindo. Inclusive, já faça o teu roteiro. Não deixa essa prática para depois. Já faça aí. Ok? Segunda pergunta. O que meu par está fazendo para que eu me sinta assim? O que meu par está fazendo para que eu me sinta assim? Ok? Então, coloque aí várias coisas do que ele está fazendo. Ele não está respondendo mensagem, ele está indiferente, ele não me apresentou para a família ainda, nós não temos projetos de futuro, a pessoa me sufoca. Coloque aí, tá? 1 ou 2, 2 ou 3, 4, 5, 10, uma dúzia. Coloca aí. Agora a 3. Quais dessas atitudes, aí você vai ter que especificar, lembra da comunicação assertiva, quais dessas atitudes, especifique, né? Ele teria que ter para, aliás, quais as atitudes, aí tem que vir de você, tá? Aí você tem que especificar, que te deixaria mais seguro ou amado. Calma, que você já vai entender isso. Então, só anota aí, quais as atitudes, especifique, para que eu me sinta mais seguro ou amado. E quarta e última pergunta, qual dessas, né, atitudes que você especificou nessa pergunta 3, você se sente mais à vontade para abordar? Então, qual dessas atitudes que eu coloquei aqui na pergunta anterior, eu me sinto mais à vontade para abordar? Vamos lá o roteirinho? Eu trouxe uma hipotética para você. Então, calma que você não vai ficar perdido. Estou dando bem mastigado para você. Então, a situação hipotética que eu trouxe para vocês. Por que eu estou inseguro? Aí a minha consultoranda respondeu. Consultoranda hipotética, tá? Isso aqui é apenas uma simulação. Porque me sinto sem importância ou valor nessa relação. Essa é a resposta dela. O que seu par está fazendo para você se sentir assim, né? Então, o que meu par está fazendo para me sentir assim? Ele fica horas ou até mesmo dias sem me responder. Sacanagem, né? Se eu não mando mensagem, morreu a relação. Aí a terceira, quais atitudes, lembra que eu pedi para especificar, que me fazem me sentir mais seguro ou amado? Aí ela colocou o seguinte, né, da situação hipotética. Dissesse algo rapidamente quando soubesse que ficaria horas ocupado. Essa é uma. A segunda, não passasse mais de 24 horas sem responder. E a terceira atitude, ela colocou assim, que tivesse mais iniciativa na comunicação. Sinto que eu sou sempre o primeiro a dar o oi, bom dia, boa tarde, enfim. Estão entendendo, né? Aí a gente vai para quarto, que é qual dessas, né, você se sente à vontade para abordar? Aí ela diz o seguinte, que me avisasse algo rapidamente quando fosse. Ela tem estrutura emocional apenas para abordar este item. Veja, estou dando aqui um roteiro, coloquei uma simulação. Você vai responder isso conforme as suas necessidades. Vou fazer mais uma simulação rapidinho aqui, tá? Por que eu estou inseguro? Vamos colocar aqui. Aqui a gente colocou até essa pessoa está ansiosa. Vamos colocar aqui de um evitativo. Por que eu estou inseguro? Estou inseguro porque no começo era legal, mas agora a pessoa está muito grudenta.
O que teu par tá fazendo para você se sentir assim? Me liga, e se eu não mandar responder, tipo, 5 minutos depois, eu vou ter que escutar um monte, isso tá me deixando super ansiosa. Quais as atitudes especifique, né, para você se sentir segura ou mais amado, né? Ele responderia que ela entendesse que não há nada de errado com a nossa relação, eu só preciso de espaço, que ela parasse, que a pessoa parasse de ficar me cobrando quando eu não respondo imediatamente. E o terceiro item aí é que nesse espaço que eu ficasse, né, mais recluso, que quando eu voltasse, que eu não tivesse que eu não fosse apedrejado por causa disso. Ok, qual desses comportamentos, qual dessas atitudes você se sente mais à vontade para abordar? Eu me sinto mais à vontade para abordar que vamos fazer o seguinte, que ela entendesse, aliás, que eu fico muito mal quando eu sou acusado de que a relação não é importante para mim, quando eu esqueço de responder imediatamente, tá? Então, eu fiz 2 simulações aqui para vocês terem uma noção de como vocês vão encaminhar o roteiro de vocês. Agora o roteiro pronto, porque não bastasse, eu dei aqui um roteiro pronto para vocês, mastigado. Então, inclusive, copie esse modelo aí, se você copiou inclusive as minhas respostas, aliás, se você deu as suas próprias respostas, eu vou falar como a simulação e depois eu vou falar de uma forma onde vocês vão dar o espaço conforme a dor de vocês, tá? Ou seja, mais mastigado que isso, só 2 dias. Então vamos lá. Na simulação, eu tenho me sentido sem valor / importância quando você fica muito tempo sem dar notícia na relação. Então, eu tenho me sentido sem valor / importância na relação quando você fica muito tempo sem dar notícia. Se eu recebesse pelo menos uma breve mensagem, me sentiria mais calma e considerada. Como podemos resolver isso? Calma. Antes de você ficar nervoso, já sei o que você está pensando, já sei, está revirando aí. Tem algo que eu preciso te trazer. Não sai ainda dessa live. Que é essa informação de ouro nesse processo. É o seguinte, então vamos lá. Eu tenho me sentido, coloca um espaço aí, e entre paredes você vai colocar como você está sentindo. Aqui, abra o coração, sua necessidade, como você está sentindo de coração aberto, tá? Na sequência, se eu recebesse, se eu tivesse, aí na sequência você vai colocar o quê? Necessidade. Qual a sua necessidade? Na sequência, me sentiria, depois que você entregou a sua necessidade, me sentiria mais calmo ou considerado, ou me sentiria menos cobrado. E por fim, ponto, como podemos resolver? Vocês viram que nessa comunicação eu não acusei ninguém, eu não reprimi ninguém, eu estou dizendo de mim? Agora, preste bem atenção, eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu corro o risco das pessoas não gostarem de mim, eu corro o risco das pessoas não voltarem nas minhas lives, não serem mais meus seguidores e não voltarem a ser mais meus consultorandos. Eu opto por entregar algo que eu vejo com mais frequência, e é isso aqui que eu vejo com frequência. Eu entrego isso para vocês, e vocês agora, munidos disso, vocês vão fazer o quê? Dona Ana, agora eu tenho o elixir da felicidade, agora minha comunicação vai ser sempre ativa, e agora eu sempre terei sucesso. Não.
Primeiro, você vai fazer o seguinte, você vai fazer esse roteiro, você vai mandar imediatamente? Não. Você nunca comunica, aliás, nunca não, essa é uma palavra muito forte. Evite no calor da situação. Respire. Não faça isso em momento de protesto. No ansioso, por exemplo, a sensação de protesto leva quase umas 24 horas para passar. E por quê? Ah, dona Ana, você está me ensinando a ser passivo. Não, eu estou te ensinando a usar a sabedoria. É diferente. Então, reserve um pouco essa comunicação, melhore e mande no dia seguinte. Essa é a primeira coisa que eu tenho que falar. Agora as outras duas vai doer um pouco. Esse roteiro não é para você ter sucesso nas relações. Vocês anotaram isso? Esse roteiro não é para você ter sucesso na relação. Esse roteiro é para saber como está, né, o engajamento do seu par na relação e, consequentemente, você resolver o que vai fazer com isso. Vocês prestaram atenção? Esse roteiro não é para você ter sucesso na relação. É para você entender o engajamento do seu par e decidir o que irá fazer com isso. Eu sei que não foi uma aula live leve, eu sei que terminou puxado. Agora eu vou responder as perguntas de vocês, mas prestem muito bem atenção. Estou há semanas entregando um conteúdo que tem salvado relações e que tem tirado as pessoas de uma dor e sofrimento muito grande. Por causa de mim? Não. Porque elas de coração aberto estiveram aqui com o coração aberto para entender que não é sobre ter roteiro de sucesso na relação. É sobre entender o engajamento do par e no que é que eu estou me conectando, o que eu posso fazer para melhorar como ser humano para mim. Por apenas R$ 37,00 a cada 3 meses, as pessoas têm entrado em contato com algo que tem transformado a vida delas. Isso aqui é algo que você precisa ter no teu celular, no teu bloco de notas. Você nunca mais vai sair falando pelos cotovelos e depois ainda tendo as suas palavras sendo usadas contra você. Porque você esteve aqui nessa aula live com um roteiro, mas não é tão simples assim, difícil assim. É o simples que você não coloca em prática, que você fica inventando moda e no fim das contas, só enrola com a sua língua. É o arroz com feijão que você precisa fazer, certo? Essa live não fica salva se você chegou agora, sorry, ok? Apenas para os meus assinantes. Agora eu vou abrir para os comentários e vou responder preferencialmente perguntas sobre o tema e também as caixinhas, essa aqui, ó, esse balãozinho. As perguntas que vêm com balão são mais fáceis para mim, ok? Ó. Ah, meu Deus. Calma aí, que tem pergunta dos stories. Tá bom, tá aqui, ó. Tô começando a achar que o ansioso evitativo não é uma relação de sucesso. Olha, vamos lá, Flávia. O ansioso e o evitativo só terá sucesso se os dois percorrerem juntos o caminho para o seguro. Porque veja, o ansioso tende a dizer que o evitativo está errado. E o evitativo tende a dizer que o ansioso está errado. Ninguém está errado. São maneiras de amar e agir diferentes. Então, se os dois estão de coração aberto para se conectarem com o que está dando certo e transpor o que está desencontrado, os dois podem caminhar para a maneira de amar segura. Então, a gente não pode colocar como insucesso, fadados ao insucesso. A gente precisa dizer assim, será um pouquinho mais complexo. Isso é fato, eu não vou colocar panos quentes. Mas não dizer que não terá sucesso também não é verdade, tá? Mas os dois teriam que estar dispostos nessa caminhada.
Ótima pergunta, Flávia. Tenho muita insegurança, Isabela. Tenho muita insegurança, pensamentos catastróficos. Ele nunca me deu motivos para desconfiar. Porém, durante a semana que não estou com ele, eu fico muito segura e pensando que ele está me traindo a todo momento. Observação, ele é evitativo e eu inseguro, né? Você ansiosa, porque veja só, ele também é inseguro, tá? A diferença é que você é ansiosa, você fica com as estratégias de ativação. Mas olha só como vocês carregam a cura, né? Veja, eu tenho muita insegurança, pensamentos catastróficos, ele nunca me deu motivos para desconfiar. Ou seja, se a gente estender, eu tenho certeza, se você respondesse a minha pré-anamnese, que tem mais de 100 perguntas, antes de entrar no setting terapêutico, eu já ia descobrir que essas cenas catastróficas existem na sua vida em outras áreas. No seu trabalho você é assim. Quando acontece alguma coisa na sua vida, você já gera essas cenas. Então, você aprendeu, isso é um comportamento automático, a gente chama do seu eu passado presente. Então, no seu passado, esses comportamentos eram comuns de criar essas cenas catastróficas. Como é que você opera hoje no seu presente? Exatamente assim. O que acontece? O meu consultorando, quando entra aqui, a gente desenha esse eu futuro para ele atuar no presente. Ah, futuramente, não sabe, eu quero me livrar dessa insegurança, dessa ansiedade. Vamos começar a atuar no agora. Mas para isso eu vou precisar o quê? Desativar essas estratégias de ansiedade. Aí eu dou o quê? Eu dou princípios de autodomínio, que inclusive tem no meu curso, você pode adquirir por aqui, os princípios de autodomínio para ter liberdade emocional e aquietar essa ansiedade, estão aqui num curso que eu tenho sobre liberdade emocional. Porque são eles que vão fazer com que eu pare de criar as cenas em todas as áreas da minha vida, não somente no relacionamento. Porque você sabe, gente, falar uma coisa, sabe por que eu amo relacionamento? Eu dou palestras em empresas, em congressos, em encontros. E tem uma coisa, mas porque você tem um conteúdo tão rico sobre corpo de dor, sobre mentalidade, por que você só fala sobre relacionamento? Porque é no relacionamento que eu descubro sobre vocês. Sobre a criança ferida, sobre a criança traumatizada, sobre o adolescente ferido, sobre o adolescente traumatizado. É mais fácil eu acusar o outro que não está correspondendo às minhas expectativas na relação. Mas, na verdade, o que eu estou vivendo na relação é conteúdo do meu mundo interno. Por isso que eu amo relacionamento. Eu amo relacionamento, que é através do relacionamento que eu faço com que um empresário ganhe mais dinheiro. Porque ele veio aqui com uma dor de relacionamento, mas não era. Era dor do mundo interno dele, como ele via o mundo, como ele funcionava. Ele ajusta com princípios de autodomínio e fala assim, Ana, eu descobri que eu era rico e eu não sabia. Entende? Então, assim, é apenas uma ponta, que é uma ponta muito importante e que vai desmembrar sobre você. Isso é lindo. Cadê agora? É porque entrou aqui as perguntas de stories, eu não sei por que eu faço isso. Teria PDF nas aulas da sua assinatura? Lia, não tem PDF, tá? Por que não tem PDF? Porque, não sei por quê. Mas a gente pode providenciar, tá bom? Mas é porque não tem demanda, as pessoas não estão lendo tanto quanto estão maratonando os conteúdos em vídeo. Mas é um bom questionamento, tá? O que mais? Cadê as perguntas, gente? Gente, manda as perguntas aqui para mim, ó, nessa caixinha aqui que tem um ponto de interrogação. Porque se vocês mandam aqui nos comentários, eu me perco, tá? Fica mais fácil para mim e as chances de eu responder a tua pergunta é maior. Então eu vou excluir essa daqui, que eu já respondi. O que mais? Story. Isso aqui também. Esse aqui também. O PDF ajuda a organizar as ideias. Eu sempre faço resumo. Podendo fazer. Yara, vamos pensar nisso. A Yara é minha assistente, sócia,
é amiga e também dona da marca, né? Da empresa. E é a que faz a gerenciadora de todo o conteúdo. Eu vou pedir, a gente vai conversar sobre ver o que a gente pode fazer, tá? Vamos ver aqui se chegou mais alguma pergunta. Ah, PDF do roteiro, por exemplo. Boa, boa. Eu vou ver aqui das aulas o que tem que a gente pode deixar em PDF. Boa, pode deixar. Quanto custa a minha sessão? Mônica, é o seguinte. A minha sessão, eu vou falar aqui para vocês quanto custa a minha sessão, mas assim, eu não tenho mais agenda. Inclusive, é por isso que existem essas aulas lives. Porque hoje eu só tenho agenda para encaixe, não para protocolo terapêutico. E eu percebi que esse conteúdo é muito rico e pode ajudar muitas pessoas, tá? Hoje a minha consulta individual, ela custa R$ 600. Mas antes da pessoa entrar comigo, ela passa por uma pré-anamnese, que só essa pré-anamnese tem mais de 110 perguntas, que já é para que na primeira sessão eu já entre com um bom quebra-cabeça do que está acontecendo com as suas emoções, tá? Minha prática clínica é integrativa, mas também tem um respaldo teórico da psicologia, da psicologia bioenergética, ok? Vamos ver se chegou mais algum. Mas assim, eu falei o valor, você perguntou, mas eu não tenho mais nem vaga. Por isso que, quando eu falo para vocês, né, adquiram a assinatura que está no valor de R$ 37 por 3 meses, gente, né? Se você, não quero fazer por 3 meses, por mês dá R$ 13,30 no Hotmart, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem fazer a assinatura. Dona Ana, terminamos, mas a pessoa manda mensagem uma vez por semana. O que é isso? É para saber se morreu? Eu acho que foi isso que o William perguntou. Olha, William, não sei. Mas o que acontece? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em terminar, em romper ciclos. E olha, quer que eu te diga? Às vezes nem é por causa de você. Às vezes a pessoa está com saudades do que ela era com você. Então ela fica ativando para ter aquela troca e lembrar de quando ela tinha essa troca com você. Tá? Isso é o que eu mais vejo, mas eu não sei. Cada história é uma história, tá bom? Ansioso junto com ansioso, como equilibrar? Essa é uma relação intensa. Como equilibrar? Fazendo o seguinte, tá? Esses ansiosos fazendo com que eles trabalhem, eles estão vivendo não é difícil eles viverem uma simbiose. É importante que eles comecem a trabalhar a individuação. O que é isso? É muito bom estarem juntos, mas trabalhar o seu processo de indivíduo que existe além daquela relação, né? Então, fazer coisas, hobbies que cada um se conecta, que não precisa necessariamente estar juntos, né? Ter o seu trabalho, ter as suas atividades que vai fazer com que cada um seja fiel a si mesmo, um pouco fora da relação, né? Que aprenda a dar espaço um para o outro, que diminua a sua ansiedade em relação às cenas catastróficas através de princípios de autodomínio, né? Inclusive, os ansiosos tinham que fazer o meu curso Liberdade Emocional. O curso Liberdade Emocional não custa o valor que eu falei da assinatura, tá? Para adquirir é só entrar aqui no link da bio. Ele custa R$ 197, tá? Inclusive preço promocional, porque ele era R$ 397, tá? Eu faço esses valores acessíveis, que é para você não ter desculpa para não se conhecer, ok? Você poderia repetir o diálogo, Ana? Eu não consegui anotar tudo. Carol, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te convidar, eu vou fazer melhor. Eu vou te convidar a você a ser minha assinante, nem que seja por um mês. Vai custar R$ 13 para você. E lá você não só vai pegar o roteiro, como você vai assistir outras aulas que estão te esperando lá, porque você não entrou nessa live à toa. Ai, dona Ana, o que custa? Repete ali. O que acontece?
Eu gostaria muito que vocês conhecessem a plataforma, porque ela está muito rica, ela está muito acessível, está organizada. Tem práticas, inclusive, para silenciar o coração do ansioso. São práticas que eu fiz, meditativas, né? Guiado. Então, está muito rico. Eu queria muito que você entrasse em contato com isso. Ok? Para aquisição, é só entrar aqui no link da minha bio. Depois de comunicar, é adequado deixar o vitativo ter o tempo dele para pensar, certo? Olha, ótima pergunta. Muito boa essa pergunta. Que bom, que bom. Sim, é importante que tenha o tempo e é importante, inclusive, você lidar com o fato de que a pessoa não precisa responder. Porque lembra, o mais importante, o roteiro não é para você ter sucesso. O roteiro não é para você ter uma resposta. O roteiro é para você saber o engajamento do seu par na relação e você decidir o que vai fazer com esse resultado. Tá? Muito boa a pergunta. Cadê? Imagina, Carol, você entendeu? Você entendeu, Carol? Eu tô fazendo isso porque eu quero entregar para você o melhor, viu? O que mais? Dona Ana, tu acha que a gente deve comunicar quantas vezes? Uma! Nossa, ótima pergunta, ótima pergunta. V. Calley. Uma vez. Uma vez. Ai, que as pessoas tenham ficado até esse momento, meu Deus. Uma vez. Pediu desculpa. Uma vez. Comunicou. Uma vez. Por isso que é tão importante que a comunicação seja assertiva. Porque é uma vez. Gente, é uma vez. Uma vez. Ah, dona Ana, mas a pessoa não viu, a pessoa está cega emocional, ela vai continuar não vendo e você vai continuar se desgastando. É uma vez. Você pode até repetir, mas você vai ver só o quanto isso vai ser um desgaste, a resposta praticamente vai ser a mesma. Tá? Verônica, obrigada, Verônica. Que mais? Aqui também foi. Acho que é isso, né? É válido praticar a comunicação ativa para tentar resgatar uma relação que não deveria ter terminado por ambas as partes? Se sim, depois de quanto tempo? Jailson, Jailson, a comunicação ativa não é para tentar resgatar uma relação que não deveria ter terminado. Quem te garante que não deveria ter terminado? Se ela terminou, ela terminou, tá? A comunicação ativa é o roteiro que não é para você ter sucesso, não é para resgatar a relação, é para você entender qual o engajamento do seu par nessa relação. Então você pode, terminou, você pode usar a comunicação ativa. A ideia a pessoa pode, inclusive, não responder, porque, inclusive, a relação já terminou. A pessoa pode olhar a comunicação ativa, né, a tua mensagem, e dizer assim, mas meu Deus, por que eu tenho que responder isso agora, se a gente não tem mais nada? E te deixar no limbo. Ela está errada? Não. Ela está te comunicando, porque isso também é uma forma de comunicar, que ela não está engajada. Pronto, a comunicação ativa resolveu. A comunicação ativa não é para você ter a resposta que você idealizou, é para você entender o engajamento do outro na relação. E daí, diante disso, o que é que você vai fazer com isso? O diálogo é justamente para nós nos libertar de uma relação que não tem futuro, pois a pessoa não quer mesmo. Aí a K terminou, né, com a percepção dela, acrescentar aí o comentário do nosso amigo. E o ansioso com o narcisista? Gente, o ansioso com o narcisista vai sofrer. Porque o narcisista, ele é um dependente emocional, ele é inseguro, só que ele é ativo. E ele vai saber manipular o ansioso. Por isso que é tão importante vocês estarem saudáveis emocionalmente,
para poder lidar com pessoas que sofrem com esse transtorno se chegar na vida de vocês. Evitativo terminou com ansioso. Ficaram com outras pessoas, mas resolveram voltar. O que os dois devem fazer de mais urgente nesse recomeço? Roberta, maratonar o meu canal de assinatura, se de preferência juntos. Você sabe que um casal fez isso e eles melhoraram muito a relação deles. Então assim, não, dona Ana, ele não vai topar, então você faça. Por quê? Porque você vai precisar, se você é ansiosa, você vai precisar entender dar o espaço. Se você é evitativa, você vai aprender a ter uma comunicação ativa sem negligenciar os anseios dele, tá? Então, assim, porque você estava indicando isso para vender a tua assinatura. Não! É porque eu queria ter tido acesso a isso quando eu sofri com isso e quando chegaram pessoas para mim no setting terapêutico e eu tive que ir atrás. Porque eu tô falando uma coisa muito séria para vocês. E isso não é culpa da faculdade. Mas a ansiedade muito... como ela está agora presente, essa evitação nunca foi, eu acredito que nunca foi visto como está sendo agora, e principalmente por conta das redes sociais, da volatilidade das relações, do quanto está tudo muito rápido, entendeu? Porque, gente, eu não vi isso na faculdade. Não é porque eu quero vender, é porque eu quero te ajudar. Vender eu quero, óbvio, porque eu sei que vendendo eu vou te ajudar. Estou em acompanhamento, tentando me libertar. Ótimo, ótimo, que bom. Maravilhoso. Certo? Eita, foi uma aula maravilhosa. Calma aí, que tem acho que tem uma pergunta aqui. Sou ansiosa, meu ex-evitativo disse que ia terminar para ficar sozinho e que voltaríamos mais para frente. E uma semana foi atrás de outra. Poxa vida, sinto muito, viu? Faz 2 meses que larguei minha namorada após 3 anos por causa de negócios que fiz e levei prejuízo. O que faço? Dê sua opinião, estou sofrendo, mas aos poucos vou acordando de um sonho ruim. Eu não posso te dar uma opinião, eu não conheço a história, sabe? Por isso que a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, a dor, gente, ela é imprescindível para o estado de crescimento, sabe? Só que assim, deixa ela passar. Às vezes nós não deixamos ela passar, a gente fica ali, não, eu vou ficar relembrando, eu vou ficar aqui, sabe, vou me concentrar nela para que nunca mais ninguém me faça de trouxa. Isso é pior, isso é um atoleiro de bosta. O que eu quero dizer com isso? É algo que você conhece, é algo ruim, tá fedendo, mas tá quentinho. Maratonar qual conteúdo juntos? Da sua assinatura? Repete, por favor. Sim, Roberta. Maratonar o conteúdo da minha assinatura. Você vai entrar aqui no link da bio? Deixa eu mostrar aqui para você, Roberta. É o seguinte, deixa eu mostrar para todos vocês. Calma. Calma, não saia daí. Que é o seguinte, aqui tem as formas de você ter, como você pode ter o meu conteúdo assinado. Pelo Instagram, você tem o conteúdo disponível, você tem essa aula aqui, e você tem o Stories com reflexões. Se você é meu pelo Hotmart, você tem essa aula live, você tem o conteúdo todo separado por temas e ali embaixo o valor. Já no YouTube, você tem essa aula live, você tem o Stories com reflexões. Praticamente a mesma coisa no Instagram. Mas no YouTube tem uma segunda categoria que além dessa aula live, além dos Stories com reflexão, você ainda tem a gravação dos eventos do Volte para Casa. Inclusive vai ter a gravação que vai ser feita lá em Bebedouro da minha palestra sobre corpo de dor, neste YouTube Premium, tá? Por isso que ele é o mais caro, porque ele é R$19,90 por mês, tá? Agora, o que eu estou te falando, Roberta, é o seguinte, você vai aqui no link da minha bio, é esse da Hotmart, esse segundo aqui, que você pode fazer ou R$17 por mês ou R$37 por 3 meses, tá? Inclusive, você pode fazer pelo valor mensal. Não quero fazer por 3 meses, vou maratonar em apenas um mês. Você vai pagar lá, ou você pode pagar por mês, que é R$13 ali. Tá bom?
eu deixei claro, gente? Show. Hotmart é o melhor. O Alex tem razão. Hotmart é o melhor. Por isso que eu acabo indicando o Hotmart, porque é mais fácil de acessar, é mais seguro o ambiente, tá mais separado. A nossa seguidora deu uma boa ideia aqui da gente fazer alguns PDFs para deixar alguns materiais prontos para vocês, para ficar mais fácil e vocês não precisarem recorrer aqui, em qual ponto que ela falou na live, tá bom? Como achar o link da bio. Tá, Yara, eu não sei se eu salvei esse no favoritos, tá bom? Sorry, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui se eu acho. Vamos ver. Vamos ver aqui. Yara, eu não salvei. Tá, sorry. Mas, gente, aqui. Tá aqui, ó. Como é que eu faço para assinar? Tá aqui. Achei aqui para vocês. Se você, no Hotmart, ali embaixo, você vai ter um link logo depois da minha bio, tá? E os links para o curso do Hotmart tá aqui, ó, que estão no perfil, ali, ó, no Instagram tá escrito ali assinar. Já nesse link tá o link do Hotmart e links para os cursos do Hotmart que estão no perfil. E para assinar o conteúdo do Instagram é aqui, tá? Então, ali estão os links para vocês, ok? É só você sair daqui e você ir lá na minha carinha e tem aqueles links lá. O link maior para o Hotmart e no Instagram já está escrito ali para você assinar. Lembrando que no Hotmart é mais fácil. Tá bom? Roberta, será que eu te ajudei? Eu acho que sim, né? Acho que agora foi. Me perguntaram aqui. Dá para ser feliz sozinho? Gente, dá para ser feliz sozinho, viu? Porque é o seguinte, eu fiz hoje um vídeo sobre o maior ensinamento que um homem me ensinou sobre amor. Sabe, o ser humano, antes de encerrar essa live, o ser humano é um ser de relação. Mas se ele colocar toda a dependência da sua existência nas interações íntimas, ele vai estar fadado à infelicidade. Porque veja, você é amor. Por que você fica buscando amor se você é amor? O problema é que você aprendeu a manifestar e ativar o amor com o dedo do outro. Você não consegue fazer isso sozinho. Mas o mundo te ama quando te entrega uma oportunidade. Quando o porteiro do teu prédio te dá um bom dia, mesmo ele estando em frangalhos e às vezes não tendo o que comer, mas ele te deu um bom dia, isso é amor. Mas infelizmente buscamos uma conexão ideal, aquela que vá para dentro da nossa casa e que vá passear, que vá viajar. Essa é a única forma de você ser amado e ser feliz. Se este for o seu ideal, esta será a sua prisão. Mas se você ver amor no passarinho que canta todo dia, no mesmo horário, lembrando do que é viver, e essa é a lembrança da vida e da natureza te entregando para te dar essa oportunidade, então você será amado, estará feliz e pleno a cada minuto do seu dia e da sua vida. Dona Ana, não é a mesma coisa. Não é. Mas você tem duas opções. Ou você escolhe a liberdade de experimentar amor através de você, por você, ou a prisão de ficar acreditando que para ser feliz vai precisar do despertar do amor do outro. Ok? Espero que tenha feito sentido na sua vida. Com essa reflexão, nós finalizamos por aqui. Será um grande prazer te ver lá, né? No nosso conteúdo fechado, feito especialmente com muito carinho para todos vocês. Se cuidem, fiquem bem e nos vemos na próxima aula live.